Bem-vindas ou bem-vindos à segunda parte da primeira aula sobre sexualidade. Continuando aí falando sobre o tema, quando a gente fala em sexualidade, a gente não pode simplesmente falar da sexualidade sem um valor moral. A sexualidade sem um valor moral, gente, ela torna-se imoral. E qual é o valor moral, né, da sexualidade? O que é o valor moral? Qual que é o princípio? Qual que é o valor da sexualidade? O que faz a sexualidade, né? Ela tem uma moralidade boa, uma consciência saudável boa. Né? A consciência, ela é formada por valores morais. O que faz a sexualidade ter esse valor moral a partir de uma consciência boa? É o fato dela tornar-se dom de si. É o fato dela ser uma entrega, um amor que eu entrego ao outro, uma renúncia, muitas vezes, dos meus impulsos, renúncia das minhas afetividades relacionadas à agressividade. Então, a sexualidade, ela carrega em si um valor moral. Esse valor moral, gente, acompanha o ser humano em todos os seus atos. Todo ato do ser humano, ele é um ato moral. Só que ele pode ser um ato moral para o bem ou um ato moral para o mal. E aí tá falando assim, os meus atos humanos, eles são todos morais. A gente tem livre-arbítrio para escolher viver sexualidade. A questão é como a gente vive essa sexualidade. A gente vive ela como um ato moral bom? Porque eu não estou dizendo aqui que o ato moral vai ser, por exemplo, eu casar e viver casar virgem. O ato moral vai além de você casar virgem. O ato moral vai você casar virgem, por exemplo, você está dentro da palavra de Deus, mas vai na sua doação, na sua entrega para o outro. Porque às vezes vai ter o ato aí, o princípio bíblico que casou virgem, mas você não vive uma sexualidade moralmente boa dentro do lar. Porque você não vive uma moral que você doa ao outro, que você se entrega ao outro, que você renuncia a si mesmo em função do outro. Então a gente precisa formar nas nossas crianças uma consciência moral boa. O que é essa consciência moral boa? De sempre fazer algo bom para o outro, de sempre poder ser bom para os outros. A nossa consciência, ela fica deturpada quando a gente não age bem. E quando a gente não vê problemas nas coisas. Por exemplo, meu filho bateu no outro e aí eu finjo que eu não vi, que eu não corrijo, não percebo. Ali eu vou acabar deturpando a consciência moral do meu filho. Porque eu não estou ensinando ele os princípios e valores morais, que ele não pode bater, né? Que ele precisa... ele pode perceber o que ele está sentindo na raiva, mas ele não pode usar da agressão física com o outro. Isso a gente ensina desde pequeno, aos nossos filhos a terem controle emocional. Então, o ato moral, para ele ter valor, né, na consciência moral boa, ele tem que ter, ser algo para o outro, sempre para o outro. Então eu fico pensando assim, qual o maior ato moral que a gente teve na vida, né? Foi Deus doar-se a nós. Se a gente for olhar pelo ponto de vista moral, até a doação de Cristo é um ato moral, que forma em nós uma consciência moral boa, saudável. Então, a gente precisa ver a sexualidade inserida num contexto cuja consciência moral nossa está boa. Cuja consciência moral nossa, né, ela foi formada em atos morais bons, atos morais que não vão degradar a humanidade. Mas o que a gente vê hoje é o contrário, né? Não tem uma consciência moral boa porque não tem atos morais bons. Então a minha consciência é formada por atos morais, princípios, valores daquilo que é certo e errado. Hoje, uma das ideologias que atinge aí o nosso dia a dia é a ideologia do relativismo. Né? Ele pode roubar, depende, se ele roubar para matar a fome, ele pode. Não, gente, não pode. Existem outras circunstâncias, outras situações que vai fazer a pessoa matar a fome dela, mas não é pelo roubo.
Então a gente começa a deturpar, tô dando um exemplo simples aí, né? A gente começa a deturpar os valores morais que formam a nossa consciência moral. E quem é responsável para formar consciência moral nos filhos? Somos nós pais. Quantas vezes, por exemplo, nossos filhos erram e aí a gente fala o seguinte, não pode fazer isso. Mas a gente não ensina o ato moral de pedir perdão. A gente não ensina o ato moral de se arrepender, de buscar, de falar, porque o arrependimento é algo subjetivo, é do indivíduo, mas de falar, olha, vão pedir perdão a Deus, vão pedir perdão ao Papai do Céu. Isso não foi bom. De trazer consciência dele, a formar na consciência dele uma moralidade sobre a circunstância. Uma moralidade saudável que eu prejudico o outro com a minha escolha. Eu prejudico o outro com o meu desejo. Eu trago sofrimento para o outro. E não só para o sofrimento para o outro, né, gente? Para nós mesmos e para Deus. Então, entendem? Para finalizar, quando eu dissocio, quando eu tiro da sexualidade o ato moral, que é um ato, a sexualidade é um ato para o bem do outro, dentro do casamento, né? Eu acabo fazendo com que a sexualidade torne-se um ato imoral. Por que a masturbação é um ato imoral? Além de ser que é pecaminosa. Porque na masturbação eu estou buscando saciar o meu prazer. Em detrimento do meu casamento, em detrimento da minha família. Eu torno um vício. Então moralmente não é aceito. Moralmente eu não estou fazendo bem para o outro. Só problema, estou só prejudicando. Então a sexualidade, ela tem um ato moral em si, de uma consciência saudável, boa. E quem vai formar esse conceito nos nossos filhos e adolescentes somos nós. A partir do momento que nós vamos ensinando eles ao caminho do que é bom, do que não é, do que é certo, do que não é, do que tá com a palavra de Deus, do que não tá. Se nós abrimos mão disso e terceirizamos isso para o colégio, para os líderes religiosos, para a televisão, gente, nós não formaremos consciência moral saudável nos nossos filhos. Nós não faremos, né, com que eles futuramente eles tenham uma sexualidade no seu casamento boa. Por quê? Porque a sexualidade ela foi vista desassociada, disfundida, distante, né? Desassociada do ato moral. Ela apenas é um ato biológico. Então, quando eu vejo a sexualidade como um ato biológico sem um ato moral, eu tô colocando isso, ato biológico para o prazer. Então, eu tô fazendo bem para alguém? Não. Só para mim, não para o outro. Então, a consciência moral, ela vai nesse bem para o outro. Então, como a gente associa a sexualidade? A gente associa a sexualidade, ela tá ligada a uma consciência moral ruim, muitas das vezes. Ela tá na consciência moral como um pecado dentro do casamento. Ela tá numa consciência moral de pornografia, masturbação. Aí a gente vai associando a consciência moral para coisas ruins. Ela está associada a conceito, não é nem a consciência, eu tô me enganando aí. Ela está associada a conceitos ruins, porque falta consciência moral boa. É isso que eu queria dizer. Então ela está associada à libido, à libertinagem, à sacanagem, a linguagens vulgares, a vulgaridade, a sujeira, a pecado, a nojo, a prazer, a gozo, né? A vulgaridade, sexo. A erotismo, deixa eu ver que eu não falei mais, desejo, libido, a sensualidade, a relação sexual. O conceito é ruim porque falta consciência moral boa. Quando, por exemplo, eu uso a sensualidade, qual a consciência moral boa que eu tenho através de usar o meu corpo como uma sensualidade? É nisso que a gente precisa pensar. Mas a sexualidade, a partir de agora, ela pode ter um novo conceito. Né? Ela pode ser internalizada de uma maneira diferente. A sexualidade aqui, ela pode ser vista como um dom de si, como renúncia, como entrega, como dom do amor. Então a sexualidade ela pode ser vista formada a partir de virtudes, de afetividade, de uma consciência moral boa. Então
Então, hoje, na atualidade, nós temos quem faz o papel da sexualidade para os nossos filhos. Nós não fazemos isso. Nós delegamos isso para a escola ensina. E como que a escola ensina? A escola ensina da maneira biológica, né? Da biologia com um ato biológico, sem afeto, sem moralidade. Ela simplesmente vai lá e ensina. A escola não nos pergunta se nós queremos que os nossos filhos aprendam sobre isso, porque isso é educação, né? Não é apenas biologia, isso tem a ver com educação de afetividade, de virtudes. Então, uma das coisas que a gente precisa, sempre eu falo assim, agora, depois que eu fiz o curso, é pensar o seguinte, olha, conversar com o professor, no dia que você for dar aula de biologia, eu quero que você me avise. Explicar para ela que você tem uma visão muito mais ampla da sexualidade, para que você prepare os seus filhos. Ou se você não achar que a ideia ainda não é o tempo de preparar seus filhos, que eles e seus filhos não participem da aula. Certo? A escola, gente, ela não tem que descer isso igual abaixo de nós pais. Mas, como nós nos escondemos das nossas inseguranças e medos, nós deixamos para a escola fazer isso. E a escola geralmente vai fazer isso na idade dos 7, 8 anos, quando a criança, ela tá numa fase de latência que ela tá preocupada em estudar. Não é que ela tá preocupada, ela tá absorvendo estudo, ela tá absorvendo conteúdo, ela tá absorvendo relações sociais. O foco dela não é sexo. Aí a escola desperta na criança uma coisa que ela nunca tinha pensado. E apresenta para a criança uma sexualidade biológica e que aí ela vira e fala assim, ela chega em casa, né, horrorizada. Quantos depoimentos no curso a gente tem, né, de pais que chegaram assim, mamãe, é isso que você faz com o papai? É assim, que nojo. Então, a informação que traz um nojo para os filhos. Por quê? Porque a criança não está preparada para receber esse tipo de informação biológica. E lembra que eu falei que o ato sexual sem moralidade, né, ela se torna um ato imoral. E aí a criança chega com esse nojo. Por quê? Porque ela não viu beleza. Ela não viu a sexualidade como um encontro de alma, de espírito. Ela não viu a sexualidade como entrega e doação, como um dom de si. Então a gente precisa sempre pensar como a escola tem ensinado os nossos filhos. A gente precisa estar atento a isso. Isso é função nossa, de explicar para os nossos filhos o dom de Deus na sexualidade, o dom do amor na sexualidade. E aí a gente terceiriza, porque a escola tem que cumprir um programa do governo, a gente terceiriza para a escola e deixa para eles ensinarem do ponto de vista biológico. E as crianças ficam despreparadas para receber essa informação. Elas conseguem ter um trauma relacionado à sexualidade desde o início. Porque elas vão ver a princípio com olhos de nojo. Para com os pais. A gente também consegue ver que as crianças e adolescentes, eles estão inseguros atualmente. Por que eles estão inseguros? Nunca se teve uma personalidade tão fraca e frágil nos tempos atuais. Porque isso vem da gente. Compara a nossa geração, né, de 40 anos aqui agora, com a geração das nossas mães, das nossas avós, que lavavam roupa na bica, que passavam, costuravam, cuidavam de menino, plantavam, colhiam. Era uma vida muito mais sofrida, mas era uma vida com consciência moral saudável. Ela estava o tempo inteiro servindo e doando o outro. Eu não estou dizendo que a vida, o tratamento da mulher naquela época era o adequado, é o certo, não é isso. Cuidado, olha a ideologia que vai nos levar para o feminismo. Mas eu estou dizendo que de consciência moral era melhor. Não se falava em sexo naquela época, mas havia uma consciência moral saudável, né? Um resguardar, um pudor naquela circunstância. Então, hoje a gente terceiriza para a escola exercer o papel de ensinar. A gente, hoje é uma geração imatura, porque naquela época os nossos avós, os nossos pais passavam muito mais dificuldades. A palavra de Deus fala que é nas tribulações que nós somos aperfeiçoados. É no sofrimento, é na luta que nós somos mudados ao caráter de Cristo. E o que a gente tem de luta hoje, gente? Você tá com fome, você pede iFood. Você quer assistir um filme, você liga o Netflix. Você quer ir num lugar, se você não tem carro, você liga pro Uber. Uma geração que não sabe esperar, que não sabe valorizar.
Então, nesse quesito, o sofrimento traz, o aperfeiçoamento traz. Por isso que as mulheres de antigamente, os homens de antigamente, eram mais fortes emocionalmente, porque sofriam mais, tinham mais experiências. E hoje, a gente não quer sofrer. Outra ideologia aí, a gente nasceu para ser feliz. Então, a felicidade, ela não é uma consequência de você buscar o reino, por exemplo. A felicidade é uma busca constante, virou prioridade. E a vida, a narrativa da vida, vai depender do seguinte, do que você faz com seus momentos tristes, o que você faz com o seu sofrimento. A vida, gente, ela é inerente ao sofrimento, a gente vai ter sofrimento, ter sofrimento faz parte da condição humana. Então, o quadro atual relacionado à sexualidade, uma geração fraca, uma geração frágil emocionalmente, uma geração que não dá conta de renúncia, uma geração que não dá conta de pressão, pressões muito mais acirradas em cima dos nossos jovens e de nós. Olha para os filmes, você liga a Netflix, olha para as imagens, né? Olha para o mundo, para o Instagram, o que o mundo tem colocado para você. Então a gente tem falta de valor, referência de valores fundamentais. A gente falta referência de amor. Hoje você consegue olhar e pensar ao seu redor. O seu casamento é referência para alguém? Não precisa ser para te falar, não, para os seus filhos. Você se importa com isso? Se o seu casamento é ou não referência para os seus filhos? Falta referência de como viver bem o amor. Você é um casal que vive brigando dentro de casa, discutindo, mulher passando em cima do homem, o homem assistindo pornografia, desrespeitando a mulher. O que você está passando para os seus filhos? Qual a referência de amor? É um casal que não ora junto, não busca o Senhor, não negam a alma, querem fazer suas vontades, seus desejos. Chega em casa, o marido chega em casa, a mulher ficou o dia inteiro no Instagram, não arrumou a casa. E ainda quer que o marido ajuda. Ou é um homem que chega e viu que a mulher trabalhou o dia inteiro. Ainda falta passar a roupa, lavar as pias, as vasilhas da pia, você vai lá ajudar ela a lavar as vasilhas das pias, ou você ignora, senta lá na frente da televisão e vai comer, insensível ao ambiente. Porque tudo isso envolve sexualidade, tudo isso envolve afetividade, sensibilidade com o próximo. Então, as pressões ideológicas também, nos pais, nos jovens, medo, vergonha e insegurança de falar dos assuntos com os filhos, eu já comentei com vocês. Hoje nós temos a sexualidade tratada nas escolas também e tratada pela Organização Mundial de Saúde, pelos consultórios médicos como uma sexualidade padronizada, um jovem e uma criança padrão. Eu despersonifico a criança, eu despersonifico o jovem, sem levar em consideração as circunstâncias, a sua formação de vida, os seus valores, a sua fé, os seus princípios. Eu coloco um padrão de educação sexual para todo mundo e pronto. Sem levar em consideração o casamento que os pais vivem, a questão de aprendizado de cada criança. A sexualidade como alvo de realização do prazer, né? O que a gente mais vê são os jovens hoje buscando fontes de prazer através do sexo, buscando de parceiros, fazendo com que você busque no outro uma fonte de satisfazer o seu ego. É uma ideologia que eu nasci para ser feliz e eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, né? É tão olhar para dentro de si, para o seu umbigo, que você esquece que tem um mundo ao redor. E aí eu busco o outro sempre para satisfazer meu prazer. Sempre para que eu tenha prazer. Então, uma geração egoísta. Uma sexualidade com uma visão negativa do evitar, né? Além de eu ter uma visão além de eu ter uma visão negativa do conceito de sexualidade por faltar consciência moral, eu ainda tenho uma consciência negativa da sexualidade, para o objetivo negativo. Eu uso a sexualidade para evitar gravidez. Eu uso a sexualidade para evitar DST. Eu uso a sexualidade para evitar algo. Sendo que a sexualidade, ela não foi feita para evitar filhos. Pelo contrário, a sexualidade é para receber as bênçãos, a herança do Senhor. Só que a gente começa a inverter e a criar novos conceitos, novas ideologias em cima da sexualidade. Então eu uso a sexualidade sempre para evitar alguma coisa que vai
não vai me atrapalhar, que eu vou ter prazer, mas que não vai me atrapalhar. Eu posso usar a sexualidade com prazer? Posso, dentro do casamento, dentro da procriação, do caráter unitivo. Fora isso, ela não tem consciência moral. Por isso que ela é pecado. A gente é despreparado no assunto. A gente vê o sexo ligado a uma libertinagem, né? Eu posso usar do sexo para o meu bem entender, para o meu corpo, e eu não tenho o sexo como uma liberdade, como um ponto de partida dentro do casamento. Gente, casal, quando ele se casa, tá lá no altar, né? Subiu, casou, na igreja, bonitinho. Se é um casal virgem, quando é um casal virgem, qual é o ponto de partida daquele casamento ali agora? Uniu-se, né? Multiplicar e fecundar. O ponto de partida é a sexualidade. O ponto de partida é o ato sexual. Mas e aí? O que a gente faz? A gente atropela, a gente pega o ponto de partida de uma vida pós as bênçãos do Senhor, pós a união civil, e a gente já coloca aquilo lá na frente, coloca o carro na frente dos bois. Então a gente é despreparado no assunto, a gente usa do sexo ligado à libertinagem, aí a libertinagem não é a liberdade como ponto de partida da bênção do Senhor. Os adolescentes hoje cada vez iniciam sua vida sexual mais cedo, né? Hoje tá por volta aí dos 12, 13 anos. Os adolescentes hoje, eles têm que provar, né? Eles têm que beijar na boca. Eu tava conversando com algumas pessoas, alguns adolescentes, num curso que falava sobre isso. O professor traz essa questão que cada vez mais os adolescentes são obrigados a provarem para serem aceitos, que é normal, natural da adolescência. A menina tem que beijar na boca da amiguinha para que ela seja aceita no grupo, porque senão ela é taxada como preconceituosa. E se os nossos adolescentes não tiverem uma consciência moral saudável boa, elas vão beijar. Se elas não tiverem um embasamento na palavra de Deus, elas vão fazer para provar, para serem aceitas. Se elas não tiverem uma capacidade emocional, uma afetividade madura, firme, fortificada, ela vai ceder. Então a gente tem mais facilidade também a acesso à internet, gente, a conteúdos, a estímulos, né, principalmente de pornografia, e a gente tem uma cultura do egoísmo, né, ao culto ao erotismo do corpo, de sexualidade. Então esse é o cenário que a gente vive hoje. É um cenário que a gente vai ter que lidar com o erotismo, com o corpo, com a padronização do ser humano, com a pressão em cima dos nossos jovens, com o conteúdo e acesso gratuito sobre pornografia. Antigamente você tinha que comprar uma revista e guardava ela 7 chaves, né? Você pergunta os jovens, o povo de 40, 50 anos, hoje não, num clique aparece pra você, de graça. Então, o sexo ligado a um conceito de libertinagem, né? A gente é inseguro para lidar com esses assuntos com os filhos, a gente terceiriza isso para a escola, a gente não tem referência do amor, a gente não tem referência de valores fundamentais, nos falta uma consciência moral saudável. Então, tudo isso é o cenário atual hoje que nós temos que enfrentar com as nossas famílias. E os pais são os primeiros educadores a falarem de sexualidade com os filhos. Eles são os primeiros educadores na área da vida de um filho. Então, aqui a gente foca na afetividade e na virtude. A afetividade e a virtude vão andar juntos e vão formar a sexualidade na vida dos nossos filhos. A decisão sobre falar sobre sexualidade com os filhos não vai ser eu que vou te dizer. É você que vai perceber no seu ambiente. Se você não andar, né, desnorteado, igual criança, para um lado e para o outro. Se você não se distrair com o Instagram. Se você tiver tempo para perceber seus filhos, é você que vai saber qual é o melhor horário, melhor dia, melhor momento, melhor idade para conversar com eles. Não existe padrão. Cada casa é única, cada ambiente tem o seu momento. Não há receitas prontas. Há informações que eu disse para vocês que vão formar os bons critérios que vão nos ajudar a avaliar, e aí eu vou ter bom senso para tomar decisões. Eu vou ter equilíbrio, eu vou ter sensatez para tomar as decisões. E qual a intenção, né, de tudo isso? Qual o ponto de partida, qual a intenção que eu quero chegar com meus filhos? Qual é o propósito de falar de sexualidade com eles? Então, muitas vezes, a gente está desapercebido, desatento ao ambiente. A gente trabalha fora, a gente chega, a gente quer fazer as nossas coisas, tem que arrumar a casa, tem que descansar, tá cansado.
E aí você vai passando aquilo desapercebido, seus filhos vão ficando sem ser ouvidos e apercebidos em casa. Eles vão procurar alguém para conversar. E aí quando você já viu sua chance, você já passou de ensinar uma sexualidade segundo o coração de Deus. Eu coloquei aqui no computador uma tela. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Opa, aqui é uma imagem de um ser no corpo humano. Eu acho que vai dar pra vocês verem. Se vocês perceberem aí, tá o cérebro aí na parte de cima, o coração no meio, não tem os órgãos sexuais, mas né, não foi de propósito não, tá, gente? Porque eu não achei com a figura com todo. Mas quem tá em cima? Olha o que tá em cima de tudo. É o cérebro, não é? E o que tá embaixo aqui, né, aqui é o coração, aqui o cérebro, aqui embaixo, né, os órgãos genitais, a vagina e o pênis. Então, quem que deve? Deus fez até o corpo humano, ele fez os lugares, tudo tão perfeito, a ordem tão perfeita, porque se você for olhar, né, aqui, vamos passar pra cá, desculpa aí, quem que fez o cérebro? Ele tá onde? O cérebro tá na parte superior, nossa. O coração tá na parte inferior e mais inferior as partes genitais. Então, quem que deve nos guiar, gente, é a nossa consciência. Quem que deve estar por cima, né, até mesmo dos afetos, são as nossas razões, a nossa mente, a nossa consciência. É a nossa mente, a nossa consciência que vai nos falar, olha, no impulso não é que é a hora do impulso, não. Essa mente, essa consciência, essa mente vai falar, olha, aqui não tá tendo consciência moral, não. Então, nós fomos feitos para que nossa mente, a nossa consciência, né, a consciência está na mente, domine o resto do corpo. Domine as emoções, domine os órgãos genitais. Então, a beleza da sexualidade começa na mente. Ela está superior a eles todos. É ela que ordena para o coração, para a afetividade, que ordena para os órgãos genitais. É linda a ordem de Deus. Então, na sexualidade aí, existem dois caminhos que a gente tem que ter cuidado. O primeiro caminho é um caminho muito naturalista, né? Que tudo pode. E o outro caminho é um caminho que leva, que ainda é mais perigoso que o naturalista. Que a gente é muito religioso, a gente leva muito pro pecado, tudo muito pecaminoso. E aí você, dentro do seu casamento, você vive a sexualidade como um peso, né? Como algo que é negativo, que é problemático. Então são essas duas vertentes que nós precisamos sair fora, né? De viver uma sexualidade plena, saudável, segundo o coração de Deus. Não com essa carga negativa em cima. Você não vive sexualidade. Você vive o ato sexual, mas você não vive uma sexualidade. Você vive o ato sexual sem consciência moral. Mas usar da sexualidade, trabalhar a sexualidade para que a gente tenha bom senso, para que a gente exerça e para que a gente viva ela de maneira saudável. Então a sexualidade ela faz parte da educação integral. Dá-se autonomia à função sexual. Sem pensar na função moral, gera uma consciência moral não saudável. Foi o que eu falei lá na frente. Então, quando a gente só dá autonomia para a parte de baixo funcionar dos órgãos sexuais, para o ato sexual, eu estou fazendo o quê? A minha consciência não está exercendo função. E ela não está exercendo autoridade. E é a minha consciência que exerce autoridade. E como eu conecto com Deus, gente? A gente é feito de corpo, alma e espírito. O nosso corpo é essa casca. É templo do Espírito Santo no qual eu devo preservar. No qual eu não posso estar deixando o tempo inteiro para servir o outro. A qualquer outro. Esse templo ele tem que ser guardado, ele tem que ser preservado. Para no momento certo, né? Como a noiva.
para o noivo, ela vai servir uma só pessoa, um só marido, um só cônjuge. Então, nosso corpo não é feito para passar na mão um do outro. Aí sim é falta de consciência moral, aí sim é pecado. E aí a gente é feito da alma, né, que é mente, vontade e emoção. E a gente é feito do espírito, que é comunhão, intuição e consciência. Então, lembra a consciência? A consciência não é o que é superior à afetividade e aos órgãos genitais. E é essa consciência que eu tenho comunhão com o Senhor. Então, Deus faz o corpo humano, até o lugar que Deus colocou. O cérebro é um lugar superior, tá acima. Porque aqui é o que exerce o domínio. Então, a sexualidade é linda, a gente se vê desse aspecto. E a gente falou também que o curso é da base cristã, baseado nos princípios das diretrizes, porque o princípio que não muda é o princípio que nos rege, é a nossa fé, né? É a constância que Deus tem, é a persistência que Deus tem e a constância que Ele é o princípio, o meio e fim. Ele é o alfa e o ômega, né? E a gente precisa olhar com o olhar de fé a sexualidade também. A gente precisa olhar, né, o invisível. Na hora do ato sexual, por exemplo, na sexualidade, eu apenas estou tendo uma busca de prazer, entregando, buscando no outro prazer. É claro que isso é consequência de uma vida conjugal boa. É consequência, não é a busca. Mas é eu me dispor, é eu me entregar, é eu estar no meu espírito, na minha alma ali. Não de uma maneira de alma gêmea, não é isso. Mas é de ter ali uma união. Lembra que uma só carne é uma união. Por quê? Porque eu dispus a me entregar, eu dispus a minha alma a ceder, né? Eu dispus ali, às vezes eu não queria ter uma relação sexual ali naquele dia com meu esposo, e aí eu deixo aquela emoção de lado, aquela razão de lado, a dor de cabeça de lado, seja o que for, e eu sirvo. Eu renuncio o meu eu para o outro. Isso é consciência moral boa, saudável, sexualidade boa, saudável, né? Eu não tô falando que toda vez que você estiver doente, né, eu vou ter que ceder, não é isso. Há caso e caso, por isso é que não existe uma regra. Você tem que avaliar o todo, a circunstância, tudo. Então a gente precisa sempre pensar na sexualidade nesse aspecto, gente, como dom de si, como uma entrega, como uma renúncia, né? Como eu disse aí, às vezes você vai estar com uma febre de 39 graus, o seu parceiro é que vai ter que sensibilidade, falar, opa, não é o dia, o mais que eu quero, não é hoje o momento. É o momento ali de cuidar, o momento ali é a afetividade, o momento ali é a consciência, né? O domínio da vontade e oferecer um chá, levar no médico, no hospital, a prioridade é outra. Então, essa é a segunda parte da primeira aula, né? Para encerrar aí, eu queria que vocês pegassem a Bíblia, lessem Gênesis 1, de 26 a 28, que fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Então, quais são os princípios que nós vamos ter aí, né, sobre a sexualidade, diante da palavra de Deus? A bênção sobre a sexualidade. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis. Antes da sexualidade vem uma bênção. É nesse princípio que é uma bênção para o casal. E se é uma bênção para o casal está incluso a sexualidade. Então, consequentemente, é uma bênção sobre a sexualidade. Então, a bênção sobre o casal, a bênção sobre a sexualidade como caráter procriativo, né? Sejam férteis, multipliquem-se. E o homem deixa de viver a solidão original, né? Faltava a carne dele ali, né? Que era a Eva. E aí mostra também o princípio que a gente precisa um dos outros. A questão do domínio, né? E principalmente quando Deus fala assim: deixará o homem, né, seus pais, e unirá-se à sua esposa, a mulher. O caráter ali unitivo. Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Princípio, né?
por essa razão. Qual que é a razão que você deixa você em função do outro? Então ali a função, hoje a nossa razão, a gente tem que deixar a nossa vida da alma. Porque às vezes o marido falou alguma coisa de manhã, você ficou como advogada do diabo remoendo aquilo o dia inteiro na sua mente, de noite seu marido não tá nem lembrando daquilo, né? Ele quer estar ali numa união gostosa com você e você tá remoendo o que o marido falou. E aí você não deixa, por essa razão, você não deixa a sua vida da alma para unir-se ao seu esposo. Principalmente nós mulheres. Por essa razão, a nossa consciência não tem domínio das nossas afetividades, porque a nossa vida da alma está falando mais alto. Então, esta é a razão. Deixa o outro, deixe a mim mesmo para unir-se ao outro. Então, por essa razão, eu vou deixar as minhas preocupações de lado nesse momento e vou dispor de tempo de qualidade para o meu marido. Então, Deus criou o homem e a mulher, a consciência do masculino e do feminino, após a criação da mulher e não após a queda. Quando Deus cria a mulher, né, existe ali uma consciência do que é homem, né, e o que é mulher. Existe uma consciência da sexualidade do masculino e do feminino ali. Só que isso não acontece após a queda, após o pecado. Não. A consciência moral saudável ali, ela é boa. Ela não é pecaminosa. Não é problema ter consciência. A sexualidade como caráter unitivo, eu cheguei a falar com vocês, e preservando a identidade e o espírito de cada um no qual Deus habita. Então eu uno uma só carne, mas eu preservo um espírito, né? Eu preservo a identidade de cada um, que é a alma, mas ali tem um caráter unitivo, né? Um caráter do homem, da mulher, né? Um caráter de unir o espírito numa só carne. Então, assim, a gente vai ver nesses princípios aqui, dentro do que Deus diz para nós. Aí vem aqui, não, essa eu vou deixar para a próxima parte aí, porque já estão, pela questão do tempo. Então, essa é a segunda parte, que a gente possa ver na palavra de Deus, os princípios bíblicos, de ver que a sexualidade, ela tem uma consciência moral boa, quando ela está dentro da palavra, quando Deus ordena, quando Deus fala, e que a gente possa lembrar, né, sempre de ser gratos a Deus, porque a sexualidade é dom dele também. É um dom que ele nos deu. E ele nos deu apenas para procriar. Ele nos deu para unir, para gerar afetividade, né? Ele deu com todas as circunstâncias, até mesmo as emoções, para que a gente não viva ela num aspecto simplesmente biológico, mas que a gente viva ela não com apenas um animal, mas que a gente viva ela com uma consciência moral saudável. Então essa é a segunda parte da primeira aula. Um forte abraço, fiquem com Deus.